Olá, estamos aqui hoje novamente. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês que têm me dado apoio, né, nesse projeto e agradecer aos views, né, agradecer as pessoas que têm, né, trazido comentários, tá? Isso é muito importante. Eu acho que é fundamental para que a gente continue, né, trabalhando, trazendo algumas questões, algumas dúvidas, levantando temas, né, muitas vezes polêmicos ou não, ou até mesmo temas simples, como é o que eu vou trazer aqui hoje. É um tema relativamente óbvio, mas eu sempre falo que o óbvio é o mais difícil de ser entendido. E o tema de hoje é o seguinte: qual que é? Essa é uma pergunta que principalmente as pessoas da base da saúde ocupacional, muitas vezes técnicos, enfermeiros, ou uma estrutura, às vezes, né, como eu falei, multidisciplinar, às vezes tem essa certa dúvida, até o pessoal que é mais administrativo. Qual que é o DNA da saúde ocupacional? Essa resposta ela é bem clara, focada, né? O DNA da saúde ocupacional é a ANR7, tá? Que ela nos fala sobre o nosso documento base, a nossa Bíblia, que é o PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse documento, ele é, como eu disse, a nossa Bíblia, ele é a base para a qual nós vamos fazer todo o trabalho de gestão da saúde ocupacional do local onde, né, da empresa onde a gente está inserido. Tá? Esse documento, ele é um documento que ele é oriundo de uma documentação da segurança do trabalho, que é em alguns casos PPRA, em outros PGR, né? E provavelmente, né, isso tudo, né, agora vai ser unificado, né, então vai ser só PGR, Programa de Gestão de Riscos, e então, ou seja, a gente tem esse documento que é o documento base, tá? E que gera então para nós, né, o que nós temos que avaliar e o que nós temos que controlar dos nossos colaboradores, tá? Algumas pessoas me perguntam o seguinte: bom, então eu pego o PPRA ou o PGR e copio e faço um documento em cima disso? Minha resposta é não. Tá? A gente tem que pegar um PPRA, entender quais os riscos o colaborador vai estar realmente, ele vai estar exposto, mas é extremamente importante que a gente faça uma gestão disso aí, né? Não quer dizer que, às vezes, o pessoal da engenharia de segurança conseguiu avaliar ou entender, ou mesmo ter a amplitude de identificar todos os riscos ocupacionais, tá certo? Então, não cometam esse erro de pegar um PPRA seco, cru, e simplesmente duplicar isso para um PCMSO. Essa é uma dica que eu dou para vocês. E aí o seguinte, nós temos, segundo a NR7, admissão, né, os nossos, vamos dizer assim, o nosso dia a dia admissional, ou alguns chamam pré-admissional, mas como a norma chama admissional, nós vamos, né, usar a norma admissional, os periódicos, a mudança de função, retorno ao trabalho e os demissionais. E aí eu vou falar o seguinte: admissional muito simples, ele deve ser feito antes do indivíduo entrar, né, para trabalhar, simples, tá? O periódico, aí tem algumas questões, em alguns casos, principalmente aqueles casos de 18 a 45 anos, né, em algumas situações do ponto de vista de risco, pode ser bienal e tal. Esta é a minha sugestão, tá? A minha leitura e interpretação da ANR, minha, pessoal, cerqueira. Exame periódico, ele é anual. Óbvio, não se esqueçam que existem algumas funções, principalmente de riscos mais altos, que eles têm que ser semestral. Eu não estou dizendo isso, porque aí já é muito bem definido, mas não abram esse leque para um exame bienal. Por quê? 2 anos é muito tempo para para fotografia, tá certo? Da saúde do colaborador que você é responsável. Esta é uma leitura minha pessoal, é desta maneira que eu faço. Eu não faço exame periódico bienal, eu faço exame periódico anual. Pronto,
Beleza, falamos sobre isso. Aí a gente vem num outro ponto que é muito interessante, que eu gosto muito de frisar, que é mudança de função. Agora com o E-Social, talvez as pessoas vão até conseguir entender isso aí mais. Mudança de função deve ser feita quando houver o quê? Uma modificação de riscos, de responsabilidades, de atividades. Ótimo. Aí muita gente me pergunta, muitas pessoas, inclusive colegas me perguntam sobre isso. Então a classificação, eu não preciso de fazer o exame de mudança de função. A minha resposta também, dentro da minha interpretação, é que sim, mesmo uma classificação você precisa de fazer ter um ASO de mudança de função. Escutem isso que eu estou falando, eu imagino inclusive que com esse desenrolado E-Social isso vai acabar ficando muito claro para as pessoas. Vamos pegar uma função bem, vamos dizer, tranquila do ponto de vista de riscos ocupacionais. Então, um assistente administrativo. Então, ele entrou na empresa como assistente administrativo 1, júnior, aí cada um tem a sua nomenclatura, mas isso não interessa. Então, vamos pegar no nível 1 e ele ali, na descrição de cargo e salário dele, ele tem um pool de responsabilidades. Ótimo, beleza. Daí a pouco ele vai ser classificado para assistente administrativo 2, ou, por exemplo, pleno, tá? Ou 3. Se a gente for pegar realmente a descrição de cargos e salários, a gente vai ver que várias atividades foram somadas às atividades dele, tá certo? Então, ou seja, exposição não é só simplesmente a risco, mas é uma exposição a responsabilidades, a cobranças, a uma série de novas tarefas e novos desafios que ele vai estar fazendo. Então, na minha leitura, façam, é preferível. Ou vamos naquela, né, vamos pecar pelo excesso, mas isso para mim é muito claro e não é excesso. Existiu uma mudança de função, existiu uma classificação, façam o atestado de saúde ocupacional, né, de mudança de função. Ok? Como eu sempre digo, desculpa, né? Eu não dito normas, eu não estou aqui para falar verdades e que as pessoas me sigam cegamente de maneira alguma. Aqui eu estou para dar muito da minha leitura sobre saúde ocupacional, né, com toda essa caminhada aí de vários anos e várias empresas. Retorno ao trabalho, ou seja, também na NR, 30 dias, ficou afastado 30 dias, retorno ao trabalho. A minha leitura, eu gosto de fazer o ASO de retorno ao trabalho, mesmo que não tenha sido feito 30 dias de afastamento da empresa. Eu me sinto mais seguro, inclusive do ponto de vista legal, ok? Então, ou seja, a pessoa teve o 16º dia, ela vai invariavelmente ser encaminhada para o INSS, ficou 5 dias, ficou 10 dias, ficou 15, aí tudo bem, né? Ou seja, vão ser os 30 dias, mas ela ficou, qualquer período que ela se afastou mais do que 15 dias, né? Ou seja, a partir do 16º, eu sempre faço o exame de retorno ao trabalho para essa pessoa. É muito mais seguro para mim, para a empresa e para a própria pessoa. Também é uma leitura da minha visão sobre essa questão. Demissional, aí vem outra questão. Então, ou seja, 135 dias que eu fiz um periódico ou qualquer outro exame dele, né? Nos graus 1 e 2, eu não preciso fazer demissional. 90 dias nas 3 e 4, né? nas empresas de grau de risco maior, então aí eu vou ter que fazer o demissional. Ou se tiver dentro desse período eu não preciso. Ótimo. A norma regulamentadora, ela tem peso de lei, ela deixa ela dá essa abertura, mas do ponto de vista prático, objetivo e principalmente legal, eu não abro mão do exame demissional, independentemente de quando foi o último exame relacionado à NR7. Vamos pegar que for um periódico e daí a 30 dias aquele indivíduo vai ser demitido.
Eu faço o exame clínico dele. É óbvio que eu não vou fazer todos os exames, vamos dizer assim, né, complementares que por um acaso na função dele ele tenha que fazer. Mas eu faço o exame clínico. Eu não deixo uma pessoa sair da empresa sem um exame demissional recente, exatamente no momento em que ele está sendo desligado da empresa. Isso, do ponto de vista legal, é extremamente importante, principalmente se houver depois algum desdobramento legal trabalhista, ok? Grande prazer novamente estar aqui, tá? Muito bom. De novo, o mesmo esquema, sininho, joinha, isso é importante porque dá aquele gás para a gente, né, que está aqui tentando produzir alguma coisa que seja de uso comum, tá ok? Um grande abraço e eu espero vocês semana que vem.